Olá, aqui é Carlos Martins. O material que você vai assistir agora faz parte da comunidade de perícia trabalhista. Temos a cada terça-feira, às 17h07, no canal do professor Edilson, uma aula ao vivo sobre um assunto que envolve perícia trabalhista. Venha fazer parte desse grupo. Então, entramos na nossa primeira tela do sistema. Então, vou trocar aqui do slide para o sistema, né? E vou clicar lá no criar um novo cálculo, ou aqui do lado, um novo, né? Então, criando um novo cálculo, ele vai abrir a primeira tela do sistema. Esta primeira tela do sistema, ela tem duas abas. A primeira aba, dados do processo. A segunda aba, parâmetros de cálculo. Nos dados do processo, quando eu preencher, eu não posso ir lá embaixo salvar. Eu só posso salvar sem dar erro quando eu já estiver preenchido a segunda aba, parâmetros do processo, né? Então, nessa primeira aba, dados de processo, o que é mais importante ou que é fundamental que a gente entenda, né? Vamos lá. Voltando para o nosso slide aqui do PowerPoint. Bom, nessa primeira aba, o número do processo não é essencial. Então, se vocês pegarem o exercício que eu mandei para vocês, o exercício 1, lá está escrito número de processo, tem um traço em branco. Então, não precisa colocar número de processo. Então, por quê? E aí vocês vão me perguntar, sim, mas Carlos, como que o sistema vai identificar o meu processo? Como que identificação ele usa? O sistema faz assim, ele usa um número sequencial de cada máquina. Esse sistema não trabalha em rede, ele trabalha em monousuário, cada computador tem que ter o seu sistema. Então, se eu tenho nesse meu computador, eu fiz no PJE Calc 30 cálculos, quando eu fazer o seguinte, ele vai abrir e vai colocar cálculo número 31. Se eu pegar esse cálculo, tirar uma cópia dele e botar noutra máquina, ele vai fazer a mesma lógica, só com a numeração sequencial daquela outra máquina. Então, cada máquina que eu abrir vai ter a sua numeração sequencial, que não é a numeração do processo. Então, eu posso deixar o número de processo, aquele primeiro informação que eu dou para o sistema ali, né? Aqui onde está o mouse, eu posso deixar lá todo em branco. Cuidado! Esse número de processo está dividido em partes, né? De acordo com a numeração do CNJ, ali na parte da justiça já está 5, né? Que o CNJ atribuiu 5 à Justiça do Trabalho. O primeiro conjunto de números é o número sequencial do processo. E no segundo conjunto ali, o dígito, né, é um dígito de controle. Então, se tu for colocar um número fictício aqui, ele terá que ser um número que feche o dígito de controle. Então, eu não posso colocar aqui qualquer número. Se eu colocar um número errado aqui, o sistema vai me apresentar um erro. E aqui em cima, na hora de gravar, vai ter um alerta em vermelho, dizendo, ó, tem um erro, né? Então, isso não pode se fazer. Então, ou se usa o número real ou simplesmente se deixa em branco. No nosso exercício, como é um exercício fictício, a gente vai deixar esse número em branco. Então, já vamos direto preencher o nome da reclamante. No caso aqui, Maria Clara, que eu estou usando, cada um usa o nome que quiser. E aqui embaixo, eu tenho abaixo de reclamado, eu coloco o nome da empresa, né? Vamos botar ali Indústria Limitada, né? Então, aqui eu tenho o nome do reclamante, o nome da reclamada. Agora, se vocês repararem no slide, o que eu escrevi lá? O nome do reclamante, como eu preenchi ali, o nome do reclamante e reclamado é essencial, é claro, né? Para você identificar as partes do cálculo. Agora está escrito ali, CPF do reclamante imprescindível. CPF do advogado imprescindível se houver honorários.
CPF do advogado da reclamada, imprescindível. Claro, quando eu digo CPF é for advogado, pode ser uma empresa de advocacia e será CNPJ. Quando eu digo reclamado, se for uma empresa, será CNPJ, se for uma empresa pessoa física, terá que ser CPF. O PJE Calc, o sistema de cálculo que a gente está usando, ele, para fazer um cálculo é obrigatório colocar CPF e CNPJ? Não, não é. Tanto é que a gente não vai colocar. Então, eu posso finalizar um cálculo sem mencionar CPF e CNPJ das partes dos advogados. Mas quando eu gerar o PJC, aquele arquivo que eu vou anexar junto com o meu PDF, e for anexar ele no sistema da Justiça do Trabalho, ele vai dar erro se não tiver CPF. E tu não vai conseguir anexar. Então, para ser possível eu juntar o PJC, que é a base de dados, no processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, eu tenho que estar preenchido o CPF e o CNPJ, ou CPF, se for pessoa física, reclamado das partes, e dos advogados que recebem honorários. Se o advogado da empresa tem honorários, ele terá que estar com seu nome e seu CPF preenchido. Se o advogado do reclamante tem honorários, tem direito a honorários, eu fiz cálculos de honorários, ele terá que estar com seu CPF e seu CNPJ preenchido. Se eu colocar os honorários de peritos, se já tiver honorários meu perito já fixado, ou do perito médico, ou do perito engenheiro já fixado, e eu colocar nos cálculos, ele terá que estar com o nome e o CPF já preenchido. Em resumo, todos no processo que pagam e todos no processo que recebem dinheiro têm que estar identificado com as informações fiscais do CPF, se pessoa física, ou do CNPJ, se pessoa jurídica. Como que eu busco esses dados? Bom, geralmente, nos processos atuais, esses dados já estão, das partes e dos peritos, já estão na capa do processo, na primeira folha do processo eletrônico, né? Quando eu pego o processo eletrônico, baixo o PDF do processo para minha máquina, ele já vem com esses dados. Dos advogados tem um pouquinho mais de dificuldade. Eu terei que ir ou na procuração, e às vezes a procuração da empresa ou do autor para o advogado, às vezes não tem o CPF ou o CNPJ, a empresa de advocacia, eu terei que buscar esses dados junto ao sistema de processo eletrônico. Então, depois eu vou mostrar para vocês como lá, de forma muito fácil, eu busco esses dados no processo eletrônico. Porque todos os advogados, para advogar junto à Justiça do Trabalho no processo eletrônico, ele tem que fazer um cadastro. Nesse cadastro vai estar o CPF dele lá. Então, eu preciso ter esses dados. Bom, mas e se o autor ou o reclamante tiver mais de um advogado ou a empresa defendendo ela tiver mais de um advogado? É comum, né? Ter uma banca com vários advogados. E aí, então, eu escolho o principal, ou escolho um deles que vai ser a pessoa que vai receber aqueles honorários. Bom, mas aí eu falei em peritos. O que também a gente tem que começar a entender, eu fui perito muitos anos, eu não entendia, não fazia isso, e agora também, em função do PJE Calc, em função dessa nova fase da Justiça do Trabalho, a gente tem que entender como calculistas. Quando se faz um cálculo para a Justiça do Trabalho, esse cálculo terá que conter todos os valores devidos. Então, eu tenho que preencher não só a conta do reclamante, a conta do autor tem a receber, mas eu tenho que calcular todos os honorários. E a partir da reforma trabalhista de 2017, a Justiça do Trabalho tem honorários geralmente para os dois lados. Eu tenho que fazer esses dois cálculos, a gente vai ver no nosso exercício. E os honorários dos peritos que já estão fixados no processo, eu tenho que colocar dentro da conta.
assim como eu tenho que colocar as custas, e a gente vai ver depois como é que se faz o cálculo de custas. Então, quando chegar o resumo de cálculo feito no PJE dentro da Justiça, esse resumo de cálculo já é a conta completa. E se esse resumo já estiver atualizado e tiver um momento de citação, ele mesmo é enviado à parte devedora na tarefa de citá-la. Então, ela já vem com a conta completa. Aquela certidão da Justiça do Trabalho, que tinha lá todos os valores devidos a uma parte, os valores devidos a outra parte, que tinha as custas, que tinha todos os honorários, é exatamente aquele tipo de informação que o PJE que vai gerar no seu resumo, a gente vai ver isso. Então, por isso que é importante que a gente entenda a necessidade de preencher todos esses dados. Bom, mas na nossa tarefa aqui, desse nosso exercício, então nós vamos ficar só com o reclamante e reclamado, não precisa preencher os outros dados, embora num cálculo real, como eu falei para vocês, a gente precisa preencher. E a gente pode passar aí para a segunda aba, né, que é a aba parâmetros de cálculo. Nos parâmetros de cálculo, a primeira informação é a informação do estado. Então, eu como estou no Rio Grande do Sul, eu vou puxando o braço para o meu assado aqui, né? Eu vou fazer um cálculo como se estivesse no Rio Grande do Sul. Cada um pode fazer o cálculo como se estivesse no seu estado, de acordo com as suas tabelas auxiliares. Então, eu abro aqui, tem aquela série de estados, eu só clico ali RS e ele veio Rio Grande do Sul. No momento que eu escolhi o estado, eu clico do lado, ele vai abrir as cidades daquele estado. Não. Então, eu vou botar a minha cidade que eu estou, Porto Alegre, então eu digito lá, por exemplo, 3 letras, ele já vai vir a Porto Alegre. Então, um estado com muitas cidades, claro, fica difícil tu achar a tua cidade, né? Rio Grande do Sul com 500 e poucas cidades, então, Minas com 800 cidades, fica difícil de tu catar onde está a tua cidade. Então, ela está em ordem alfabética. Se tu digitar rapidinho, clicar ali, digitar rapidinho as 3 primeiras letras da tua cidade, do teu município, ele vem de forma automática. Então, no momento que eu preenchi isso aqui, o sistema já sabe que esse cálculo que eu vou realizar é para o Rio Grande do Sul e esse trabalho ocorreu em Porto Alegre. Um pequeno reparo aqui, né? É importante a gente ressaltar. O município não é o município da vara. Então, Porto Alegre pode ter, as varas de Porto Alegre podem atender outros municípios que não são Porto Alegre. Então, é o município aonde se desenvolveu o trabalho. Então, se o trabalho se desenvolveu em Porto Alegre, eu vou colocar em Porto Alegre. Agora, se o trabalho se desenvolveu noutra cidade, embora eu esteja fazendo um cálculo para a vara de Porto Alegre, eu vou colocar a vara da onde o trabalho se realizou, para que seja considerado os feriados daquele município onde o empregado trabalhou. Então, coloquei o estado, coloquei a cidade, e aí eu preencho a admissão. É imprescindível preencher a admissão. Então, no nosso exercício, a admissão é 6 de janeiro de 2015. Eu tenho no PJE Calc, são dados que a gente já começa a ter que memorizar informações. Sempre quando eu colocar uma data, eu tenho que colocar essa data completa, né? 2 dígitos por dia, 2 dígitos por mês e 4 dígitos para o ano. Então, eu dou um tab e coloco a demissão, 9 de 4 de 2018. E ali eu tenho que colocar o ajuizamento. Então, qual é a data de ajuizamento? Onde eu busco essa data? Então, quando eu baixar o PDF do processo, a primeira folha, que é a capa do processo, vai estar lá, data de atuação. Então, a data de atuação é a data do ajuizamento do processo. Então, eu tenho que colocar ali 14 de 12 de 2018. Então, aqui, por que para um cálculo trabalhista é essencial a data de ajuizamento? Porque no cálculo trabalhista, diferente do cálculo civil, que o professor Edilson ensina lá, os juros no processo trabalhista, eles passam a contar a partir da data do ajuizamento. Para cálculos cíveis,
os juros passam a contar a partir da data de citação. Então, no cálculo trabalhista, a gente não vai mencionar nunca a data de citação, porque ela não é importante para nós. Importante e essencial é a data do ajuizamento, que é a data que o sistema vai partir a contagem dos juros de mora. Ok? Professor Adilson, tem alguma pergunta sobre até então? Professor, não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tranquilo. Agora tá... Tranquilo. Então tá. Bom, preenchida a data de ajuizamento, tem duas datas abaixo. Doutor, houve um pedido aqui do doutor Vinícius informar novamente a data de admissão. Para ele fazer Ela está no exercício. Ele está no exercício, no PDF, na apostila, né? Mas a data de admissão é 6 de janeiro de 2015, a demissão 9 de abril de 2018, o ajuizamento 14 de dezembro de 2018. Bom, data inicial. O que é a data inicial? A data inicial é se eu quero fazer com que o meu cálculo fique limitado a uma data posterior à data de admissão. Tem essa necessidade? Eu posso ter a necessidade de interromper o cálculo a partir da data de prescrição, né? Então, na Justiça do Trabalho, a gente tem a prescrição quinquenal. Se eu tiver prescrição quinquenal, eu terei, então, marcar o quadradinho verbas prescrição quinquenal. No meu caso aqui, como eu ingressei em 2015 e ajuizei em 2018, eu não tenho prescrição quinquenal. Porque se eu buscar de 2018 para trás 5 anos, dá depois, antes de 2015. Então, esse meu exemplo, esse nosso exercício não tem prescrição quinquenal, então eu não marco a prescrição quinquenal. Então, como que funciona rapidamente? O nosso objetivo aqui é fazer um cálculo prático no PJ Cálculo, mas eu vou tentar, pouco a pouco, passar algumas regras de cálculo trabalhista para vocês, embora muito superficial, apenas para ajudar se alguém ficar com alguma dúvida. Claro que eu recomendo que, se alguém quiser se aprofundar no cálculo trabalhista, terá que estudar um pouco mais nos livros ou fazer um curso específico de cálculo trabalhista, não cálculo trabalhista no PJ Cálculo. Bom, mas como funciona a prescrição no processo trabalhista? A prescrição no processo trabalhista é 5 anos contados para trás da data de ajuizamento, da data que foi protocolada a ação na Justiça do Trabalho, ou como está escrito lá na primeira folha, autuação. Foi autuado pela Justiça do Trabalho aquela reclamatória através da inicial. Então, eu conto 5 anos. 2018 tem? Não tem. Então, não tem prescrição. Bom, mas é o calculista, é o perito que decide isso na hora de fazer o cálculo? Não, não é. Não é. Esta informação, ela tem que estar contida na sentença. A regra é essa que eu falei para vocês. Mas vocês vão ter que olhar na sentença e ver, tem prescrição? O juiz diz que tem prescrição? Qual é a data que o juiz botou? E aí tu vai marcar aqui, se é prescrição quinquenal, o sistema vai te colocar automática essa data. E do lado tem um quadradinho, que vocês estão percebendo, chamado fundo de garantia. Então, vocês já viram que a tarefa de calcular no PJ Cálculo é uma tarefa de marcar e desmarcar quadradinho. Ou falando em uma linguagem mais, diria, mais chique, né? A tarefa é marcar ou desmarcar checkbox, né? Então, olhando o checkbox do FGTS, quando eu vou marcar o FGTS? Quando a sentença dizer que aquele processo tem prescrição e que esta prescrição atinge o fundo de garantia. Por quê? Porque teve uma decisão do STF que disse que o fundo de garantia, a partir de determinada data, também é atingido pela prescrição de 5 anos. Porque
Os processos que entraram antes desta data, eu não lembro a data de cabeça aqui, ela não tem prescrição, o fundo de garantia não tem prescrição de 5 anos, a prescrição dele é 30 anos. Então, estes dois dados, se tem prescrição e se atinge o fundo de garantia, ela tem que ser uma informação objetiva da sentença. Então, essa decisão não é do perito. Então, o perito terá que olhar na sentença e ver se tem fundo de garantia. Sempre levando em conta que este fundo de garantia não é o fundo de garantia que incide sobre as verbas. Aí você vai perguntar, mas que fundo de garantia é esse? É o fundo de garantia devido sobre as verbas já pagas no contrato de trabalho, que tinham uma prescrição de 5 anos e que o STF disse, não, a partir de agora não é mais 5 anos, não é mais 30 anos, ela é 5 anos. Então, essa informação terá que buscar no processo, na sentença, se tem prescrição e se essa prescrição atinge o fundo de garantia. Então, a data inicial e a data final é para quando eu quero fazer limites no meu cálculo e que não são os limites da prescrição para o início. E para o final, Carlos? Bom, para o final, a data final, tu vai usar em 2 situações. Somente em 2 situações. A primeira situação, e muito comum, é quando eu tenho uma reclamatória trabalhista de um empregado que não foi demitido, que é comum ocorrer. Não precisa ser demitido para entrar com uma reclamatória na Justiça do Trabalho. Então, tu pode estar com o teu contrato de trabalho vigendo e ingressar com uma reclamatória trabalhista e ter a sentença e tu tem que fazer o cálculo. Bom, tu não tem demissão, tu vai deixar a demissão em branco. Tu deixando a data de demissão em branco, tu tem que dizer para o sistema, ó, vai até aqui. Senão o sistema não vai saber até onde vai com o teu cálculo. Então, se tu não preencheu a data de demissão, porque não tem demissão, tu deixou em branco, tu terá que preencher a data final, obrigatoriamente, senão o sistema vai te dar um erro. A segunda situação, que é uma situação que nós vamos utilizar no nosso exemplo, é quando tu tem a demissão, mas tu tem um evento posterior à data de demissão. E é um evento que se relaciona a verbas, as verbas devido ao empregado. Que evento? Por exemplo, dano moral. Então, tem uma súmula do STJ, e depois eu mando para vocês o número dessa súmula que eu esqueci. Esta súmula diz que o dano moral, ele passa a ser corrigido a partir da data de fixação. E a data de fixação da indenização por dano moral é a data da sentença. E a data da sentença sempre, ou quase sempre, é uma data posterior à data da demissão. Então, o sistema vai pegar aquele valor na data da sentença e corrigi-lo a partir de então. Então, tu terá que fazer uma verba com ocorrência na data da sentença, para calcular o dano moral. E no nosso exemplo, nós temos aqui, no item 7, dano moral, R$8.000. Então, eu preciso corrigir esses R$8.000 a partir da data da sentença. Aí eu vou ter que olhar no meu exercício, qual é a data da sentença? A data da sentença está aqui, então, 1º de março de 2019. Então, eu preciso fazer uma verba em 1º de março de 2019. Eu vou precisar fazer isso. Então, eu coloco aqui, 1º de março de 2019. Então, eu vou ter admissão, vou ter demissão, não tenho data inicial e vou ter a data final. Não tenho prescrição e, consequentemente, não vou ter prescrição do fundo de garantia. Bom, depois disso, eu tenho ali outros parâmetros. Nos outros parâmetros, eu tenho o regime de trabalho. Então, eu tenho 3 tipos de regime de trabalho hoje. O integral, que é 99% dos contratos de trabalho do país, são regime de trabalho integral. Eu posso ter um regime de trabalho por tempo parcial
e eu posso ter um regime de trabalho por tempo intermitente, né? Que é aquele que eu chamo quando preciso. O sistema já vem com a escolha dele feita, que é o que mais ocorre. O que mais ocorre? Tempo integral. Então, o nosso objetivo aqui, se a gente fosse estudar cada um desses tempos, a gente teria que ter uma quantidade de horas de curso bem mais. Então, eles são muito simples de se fazer, o intermitente, o parcial, mas o importante é tu entender o que 99% dos casos ocorre, que é o trabalho por tempo integral. Então, nós vamos deixar aqui a escolha do sistema, que é regime de trabalho por tempo integral. Depois disso, eu tenho dois dados. Eu tenho maior remuneração e tenho última remuneração. Nós vamos entender essas duas remunerações depois. A gente vai passar, deixá-las em branco. Depois a gente vai estudar especificamente sobre base de cálculo. Quando a gente decifrar tudo que o sistema tem em relação à base de cálculo, a gente volta dessas duas opções aqui sobre remuneração. Bom, depois disso, eu tenho o prazo do aviso prévio. Então, eu tenho que olhar lá no contrato de trabalho. Tem aviso prévio? Tem. Aí, eu venho aqui e eu abro a setinha do lado. Aviso prévio. O sistema tem 3 opções. Não apurar, quando, por exemplo, pediu demissão, não cumpriu o aviso prévio, não apurar. O cara foi demitido por justa causa, não tem aviso prévio. Então, eu passo não apurar. E eu tenho calculado e informado. Se eu deixar calculado como o sistema se apresenta, como default, ele vai pegar a tua data de admissão, a tua data de demissão, vai na lei do aviso prévio e vê, proporcionalmente dá 30, 33, 39, e o sistema vai fazer o seu cálculo. Se eu optar, não, eu não quero que o sistema calcule, o sistema está calculando 39 e foi 33 e ninguém reclamou, então eu tenho que calcular por 33. Então, como é que eu faço? Eu boto informado. Quando eu botar informado, ele me abre um outro quadradinho do lado, perguntando, tá, é informado? Então, me diz que quantidade. Então, eu boto lá, por exemplo, 33, eu boto 30. E aí o sistema esquece o que tem previsto na legislação e vai usar a quantidade de 30. Carlos, ele vai usar essa quantidade aonde? Vai usar essa quantidade como em todos os cálculos. Entretanto, não vamos nos esquecer daquela informação. Nós estamos fazendo parâmetros do processo, parâmetros que vão servir para todos os cálculos. Não quer dizer que eu não possa interferir quando eu for calcular, por exemplo, um reflexo no aviso prévio. Se eu quiser usar quantidades diferentes, eu posso. Claro que tudo que eu fazer no sistema, o relatório de PDF vai me denunciar. Não é? Então, se eu deixar aqui informado 30, em todos os cálculos de todas as verbas, ele vai se apresentar, quando exigir aviso prévio, ele vai apresentar como 30. Agora, se eu deixar aqui calculado, ele vai utilizar, de acordo com a admissão e demissão, o resultado de dias que dá a legislação do aviso prévio. Então, no nosso caso, a gente vai deixar, então, o que o sistema me traz como default, que é aviso prévio calculado. Então, ele vai pegar aquela data de admissão que eu informei, a data de demissão que eu informei, e vai, na legislação, de acordo com a legislação, vai calcular o número de dias do aviso prévio. Ele não vai utilizar a data final. A data final serve como autorização para mim fazer cálculos até aquela data. Ele vai usar a data de demissão. Ok? Bom, vencido o aviso prévio, eu tenho no lado carga horária, que é a quantidade de horas que eu tenho
para o meu sistema de regime integral. Se o trabalhador trabalhar 8 horas por dia, que é o trabalhador normal de CLT previsto na Constituição Federal, que é o trabalhador que trabalha 8 horas por dia e 44 horas por semana. Qual é a carga horária desse trabalhador no mês? 220. Mas, Carlos, como eu chego nesse 220? É o número de horas de efetivo labor, né, de efetivo trabalho por dia, mais os repousos e feriados, dá 220. Então, se o trabalhador ganha R$1.000, qual é o salário hora dele? R$1.000 dividido por 220. Se ele trabalha 8 horas. Se ele trabalha 6 horas, vai ser 180. 30 vezes 6. 30 vezes 8, 220. 30 vezes 6, 180. Então, eu tenho que ver qual é o padrão diário. Nesse padrão diário, eu chego na carga horária. Doutor Carlos, o Vinícius está fazendo uma pergunta. Ele coloca o seguinte, ó. Na data inicial, não teríamos que lançar o dia 6/1/2015? Ou deixando em branco, o sistema vai considerar tal dia automaticamente? Deixando em branco, o sistema considera o dia de admissão automaticamente. Então, a data inicial, ela não é preciso colocar. Então, ela pode deixar em branco a data inicial. Voltando. Bom, se tiver pergunta, pode me interrompendo, tá, professor Edilson? Não tem problema nenhum. Ok? Bom, seguindo na carga horária. Bom, mas e se eu tenho um trabalhador que trabalhava 220 e esse trabalhador passou a ser, na mesma empresa, um bancário? Ele trabalhava na gerência do banco, 8 horas por dia, e em determinado mês ele saiu da gerência, voltou para o caixa do banco e passou a ter a jornada do bancário. Você sabe que a jornada do bancário é uma jornada de 6 horas. Então, a jornada, ele passou a ter uma carga horária e em determinado dia ele troca para 6. Como eu faço isso? Aí eu venho abaixo e coloco a data inicial da exceção. Vamos botar aqui 1º de fevereiro de 2016. Aí coloco a data final, vamos botar aqui 31 de julho de 2016. Tá? Aí, se ele tinha 220, a exceção, vamos supor que passou nesse período a ser bancário, de 180, porque ele trabalhava 6. Então, eu preencho 180, que é a exceção. E aí, vocês têm que reparar que sempre o sistema, tu digitar uma informação e esta informação ao lado dela estiver um sinal, uma cruz em verde, quer dizer um mais, né? Então, eu tenho que clicar naquele mais para ele assumir a informação. Ó. Aí eu cliquei no mais, ele processou e colocou a exceção ali embaixo. E deixou os 2 campos que eu preenchi em branco. E eu posso fazer outra exceção. E aí eu vou colocando quantas exceções foram necessárias. E a cada informação vou clicando no mais. Então, vão memorizar isso. Sempre que tiver um mais em verde limão, eu parar o mouse em cima vai aparecer adicionar, né? Eu vou preencher a informação e vou clicar no mais. Então, no caso da carga horária, eu disse que era 220 e fiz uma exceção. Ele vai pegar aquelas datas ali, em vez de considerar o 220, vai dizer, não, aqui não é mais 220, aqui é 180. E aí, vocês vão reparar que a data de início e a data de fim não são meses, são dias. Eu poderia botar aqui 10 de fevereiro. Eu poderia botar 5 de fevereiro de 2016. Aí eu faria uma exceção no meio do mês. Aí vocês vão me perguntar, mas Carlos, o cálculo das horas extras, por exemplo, é um cálculo feito a cada mês.
Se ele é feito a cada mês, ele utiliza um divisor. E se tu botar uma exceção no meio do mês, o que o sistema vai fazer? O sistema vai pegar, vai ver o número de dias da exceção e vai fazer uma proporção. Então, terá naquele mês um divisor proporcional. E para os meses seguintes, se for mês cheio, ele vai fazer o cálculo, vai utilizar, então, o divisor da carga horária da exceção, no caso aqui 180. Então, eu posso ter divisores, exceções de divisor no meio do mês, eu posso ter várias exceções de vários divisores, e aí eu vou parametrizando aqui, sempre lembrando que esses parâmetros vão para todo o meu cálculo, e lá nas parcelas eu ainda posso interferir neles. Bom, coloquei exceção, mas no meu exercício não tinha, eu não quero, o que eu faço para tirar? Eu venho aqui do lado da informação, quando tiver uma bolinha vermelha, eu clico em cima e o sistema exclui a exceção que eu fiz, eu voltei a ter só o divisor de 220. Seguindo, professor Edilson. E sábado, ele do lado pergunta, e qual o tratamento que tu vai dar ao sábado? Bom, um trabalhador normal como nós, trabalhamos sábado, é sábado dia útil, né? Então, eu trabalho de segunda a sexta e tenho o sábado. Ou então, eu trabalho de segunda a sexta, compenso o horário de sábado para fechar 44. Então, o sábado é útil. Ou então, eu sou um trabalhador que tem uma carga horária de 40 horas e o meu sábado é útil ou é repouso? O que a legislação diz? Se eu tenho 40 horas, trabalho 8 horas de segunda a sexta, o que o sábado é? O domingo se sabe que eu repouso. Se eu trabalho de segunda a sexta, 8 horas, 40 horas, o que o sábado é? A legislação entende que o sábado é dia útil não trabalhado. Então, quando eu falo em repousos, eu não conto o sábado, porque o sábado é o dia útil trabalhado ou não trabalhado. Então, eu tenho um repouso por semana, mais os feriados quando ocorrerem. E o sábado? O sábado só vai ser repouso para aquelas categorias que têm a previsão nas suas convenções, nas suas convenções das suas categorias, que os sindicatos estipularam, olha, o sábado também é repouso. Por exemplo, que categorias que tem hoje que consideram o sábado como repouso? Os bancários. Então, se eu estou fazendo um cálculo de bancário e aquele bancário na sua categoria tem como previsto que o sábado também é um repouso, também tem um tratamento igual ao do domingo, eu venho aqui e desmarco. Quando eu desmarcar, eu vou estar considerando os sábados como repousos. Então, sábado, dia útil, se está marcado, ele está dizendo sim, é dia útil. Se está desmarcado, ele está dizendo não, não é dia útil. Então, o sistema vem marcado, que é a maior, 95% dos trabalhadores tem o sábado como dia útil, então o sistema já vem marcado. E se eu tenho um trabalhador que tinha parte do seu contrato como o sábado dia útil e parte do seu contrato como repouso, então eu venho aqui embaixo, coloco a data inicial e a data final e acrescento um maisinho, ele vai dar como exceção. Exceção ao quê? Exceção ao que eu marquei em cima ou desmarquei. Se eu desmarcar em cima e colocar uma exceção, o sistema vai interpretar como dia útil. Se eu marquei sábado é dia útil e coloquei exceção embaixo, ele vai fazer o contrário sempre, né? A exceção sempre vai ser contrário do que eu fiz. Sempre esquecendo, tem um maisinho verde do lado, tem que clicar nele. Porque se tu preencheu a informação e não clicou no mais, o sistema não assume aquela informação. Então, isso é muito importante, porque às vezes tu acha que tu fez e tu não fez, porque tu não clicou no mais para o sistema assumir a informação. Então, aqui é o lugar onde eu dou tratamento ao sábado, se é dia útil ou se é repouso. Seguindo,
Aqui do lado tem 5 informações importantes, principalmente as 3 primeiras informações. A primeira informação que vem marcada, está escrito ali, projetar aviso prévio indenizado. O que quer dizer projetar, para o sistema, é claro, projetar aviso prévio indenizado? Esse empregado, ele foi demitido em 9 de abril de 18. Recebeu aviso prévio indenizado. Vamos supor que esse aviso prévio desse nosso caso dê 30 dias. Ele dá um pouquinho mais, acho que dá 39. Mas vamos supor, no nosso exemplo aqui, para entender o que é esse quadradinho, que esse aviso prévio seja de 30 dias. Se ele foi demitido dia 9 de abril, quantos avos dá o 13º salário de 2018? Dá janeiro, fevereiro, março. Conta abril? Não, porque 9 dias, menos de 15 não conta. Então, eu teria 3 meses de 13º proporcional. Mas ele recebeu aviso prévio indenizado, então eu vou projetar mais 30 dias pelo aviso prévio indenizado. Então, eu teria janeiro, fevereiro, março, aí eu passo a contar abril, eu vou até 9 de maio, então maio eu não conto, mas abril eu conto, então eu tenho 4 meses de aviso prévio. E aí que eu digo, faço essa projeção ou não? Porque se eu desmarcar aqui, o sistema vai olhar o 13º e vai fazer janeiro, fevereiro, março, não vai contar o abril. Se eu clicar, ele vai contar o abril. Então, é esta projeção para o cálculo dos avos do 13º proporcional e a mesma lógica para as férias proporcional. Então, qual é a informação importante que eu digo para vocês? Independente, olha só, de novo, muita atenção nisso aqui. Independente de tu dizer para o sistema apura ou não apura, se eu botar não apura e deixar projetar o aviso prévio, ele vai considerar 1/12 a mais de 10º e de férias. De novo, se eu botar para o sistema não apura aviso prévio e deixar marcado aqui, ele vai projetar 1/12 de férias e 10º. Ele só não vai projetar 1/12 a mais de férias e 10º se eu também vir aqui e desmarcar. E vai projetar aonde? Vai projetar em todos os cálculos que envolverem férias e 13º proporcional. Então, se eu tenho uma condenação de férias proporcionais, que é o caso que eu tenho aqui nesse nosso exercício, se eu tenho uma condenação de 13º proporcional, que é o nosso caso, e deixei marcado, ele vai projetar 1/12 a mais. E mais do que isso, eu posso não ter condenação de férias e 10º proporcional, mas ter a condenação, por exemplo, que o nosso exercício tem no item 9, a condenação de reflexos do adicional de insalubridade em férias e 10º. Quando ele for fazer o reflexo da insalubridade nas férias e 10º proporcional, ele vai considerar 1/12 a mais das férias, 1/12 a mais do 10º, desde que esteja aqui marcado. Independente de tu, desculpa eu insistir, independente de tu dizer para ele calcula ou não calcula o aviso prévio. Claro que tu pode botar aviso prévio informado e em vez de colocar 30 dias, tu pode colocar 90 e aí ele vai considerar 3/12. Se tu colocar 60, 2/12. Se tu colocar 30, ele vai considerar 1/12. Ou então, tu vem e coloca calculado, que é o que a gente vai fazer, e ele vai projetar 1/12 e a gente deixa marcado a opção projetar, porque é assim que a legislação manda. Então, como eu falei para você, o sistema está todo ele pronto de acordo com o que comumente é decidido na Justiça do Trabalho.